alegria estarmos novamente na casa do Senhor, louvando ao Senhor nestas últimas semanas do ano, na verdade, última semana inteira do ano. Semana que vem já começamos um novo ano, 2021. Vamos então cantar o hino de número 31 no Cantor Cristão. Convido todos a colocarem-se em pé e vamos cantar Lugar para Cristo. Tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz e baixaste este mundo tão vil. Um presépio em Belém, tu, Jesus, sumo bem, escolheste por berço infantil. Vamos cantar hino de número 31 com todo entusiasmo, com todo prazer, por este presente maravilhoso que a humanidade recebeu. Vamos cantar. Tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz e baixaste este mundo tão vil. Um presépio em Belém, tu, Jesus, sumo bem, escolheste por berço infantil. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Outra vez tu virás e por mim chamarás no rodeado dos anjos de Deus. Oh, que gozo pra mim se disseres assim: um lugar te darei eu nos céus. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vamos nos ajoelhar e vamos orar. Santo e eterno Deus, nosso Pai celestial, muito gratos somos a Ti por estarmos aqui reunidos, Senhor. Amados e queridos irmãos e visitantes também, Te louvamos e agradecemos, Senhor, por este sagrado privilégio. Senhor amado, louvado seja o Senhor pela boa semana que o Senhor nos deu, pela boa viagem agora que sábado, na segunda-feira, com amados e queridos irmãos, indo junto e colaborando, ó Deus, na entrega dos donativos ali, também nas demais viagens durante a semana, demais compromissos, e uns orando pelos outros, ó Deus, com alegria. Graças damos ao Senhor pelas boas e maravilhosas experiências, ó Pai. Oramos também que o Senhor esteja nesse momento com o nosso amado irmão Gil, com seu irmão, ó Deus, nesse momento em que nosso amado irmão Manuel foi promovido ao lar celestial. Graças te damos porque o seu Manuel viveu aqui por 92 anos sem o Senhor, mas no último mês de janeiro, no começo desse ano, compreendeu a tua palavra, entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e tornou-se teu filho, tornou-se nosso irmão, viveu um ano aqui, seguro, salvo e agora está eternamente com o Senhor. Consola os filhos, consola os familiares e graças te damos pelo testemunho deixado. Oramos também pelo nosso amado irmão Júnior, ó Deus, a saúde do teu servo, pedimos por ele, pedimos pela irmã Noemi, ó Deus, certamente orando e confiando no Senhor. Oramos pela irmã Lúcia, que amanhã também passará por uma cirurgia, que a boa mão do Senhor esteja com ela, bem como todos os demais que pedem orações, ó Deus, em favor de familiares. Irmã Lourdes pedindo oração em favor do seu Roberto, nosso vice-prefeito, que se acidentou durante a semana. Conceda-lhe, ó Deus, segundo a tua boa e santa vontade, o perfeito e completo restabelecimento físico, como também pedimos pela sua salvação. Oramos, ó Deus, pela filha da irmã Lourdes, Eliane, que sofreu um infarto, ó Deus, alguns dias atrás.
conceda também, segundo o teu querer, o restabelecimento físico, mas principalmente a sua salvação. Oramos juntamente com o irmão Ezequiel pelo seu irmão Demétrio, lá em São Paulo, a sua saúde também, ó Deus. Graças te damos por podermos confiar no Senhor e entregar todos os nossos pedidos e assuntos e gratidão nas tuas mãos. O Senhor está pronto para ouvir, o Senhor está pronto para atender, e a tua mão não está encolhida para não poder ajudar, nem o teu braço encurtado para não poder socorrer. Muito obrigado pelo teu forte braço, pela tua forte mão, abençoadora mão, Senhor. Obrigado pelo irmão Roberval, pela irmã Célia, pela irmã Mariana, que vieram do litoral especialmente para o culto. Graças te damos pela fidelidade, e o Senhor honra aos que te honram. Oramos pelos irmãos que estão viajando a trabalho também. Irmão Álvaro indo para Belém, o irmão Alex com seu caminhão, outros irmãos, ó Deus, na área médica, como a irmã Carla e outros irmãos também. Também oramos pelos médicos da tua igreja, Senhor. Cuida de todos eles, livrando-os de todas as contaminações e perigos, ó Pai. E livra a tua igreja do adormecimento e do esfriamento espiritual, o que será trágico para muitas pessoas. E de acordo com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a verdade, ele falou que metade dos que se dizem cristãos ficarão para trás. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos despertos para que não aconteça o triste caso de alguém aqui da tua igreja estar adormecido, ou frio, ou indiferente. Permita que todos estejamos vigilantes e olhando para cima, aguardando o alegre momento do arrebatamento. Muito obrigado, porque enquanto estamos aqui, podemos servir ao Senhor. Aceita esse culto que prestamos a Ti com alegria, Senhor. As participações especiais, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pedindo a tua bênção também para a tua palavra que vamos ouvir, e que o teu Santo Espírito trabalhe no meu coração, trabalhe no coração de todos nós, Senhor, para que sejamos alimentados por ti mesmo, fortalecidos pelo Senhor, e sejamos, ó Deus, cristãos verdadeiros e sinceros. Graças te damos e te louvamos por todas as bênçãos, pedindo pelos irmãos que estão em viagem, de férias também. Cuida de todos, sustenta todos, fortaleça todos. É a nossa oração, o nosso pedido e a nossa gratidão que fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
mas eu hoje tenho alegria eficaz e constantemente bendigo a meu Deus. E é claro o motivo, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Seguro vivia nas garras do mal, o mundo atirou-me no abismo fatal. Agora qual ave andando nos céus, eu vivo contente, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Oh, alma turbada, por que lamentar? No Mestre tu achas tesouro sem par, e fim da alegria, poder, salvação. Oh, vem, vem a Cristo sem hesitação. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus.
todos os irmãos amados e queridos para abrirem suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Pensei muito nessa passagem durante a semana. Tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos. Sexta-feira, quando estava no aeroporto de Campinas pegando o voo para cá, enquanto esperava a hora de começar o embarque, meus irmãos, o aeroporto estava lotado de pessoas. E eu ficava lembrando da minha infância, como nós tínhamos que ficar sentados e não podia sair de perto do pai e da mãe. E ver as crianças rebeldes hoje, meus irmãos, os pais se descabelando. Tinha lá duas crianças jogando na esteira rolante, jogando lá uns presentes que ganharam no Natal, possivelmente, jogavam, e aquele presente ia correndo na esteira rolante, e aí as crianças correndo, atrapalhando todo mundo. A mãe gritando, fazendo um espetáculo horrível. E os filhos não estavam nem aí. A voz da mãe, um cachorro latindo é a mesma coisa. Não faz a menor diferença. E eu só olhando aquilo lá e pensava, homens amantes de si. Não tem mais obediência, não tem mais disciplina, não tem mais respeito por nada e por ninguém. E lembrei de que um pastor dos Estados Unidos recentemente falou na BBN, de um voo que ele estava viajando, foi o pior voo da vida dele. Na frente estava ali um casal com 2 filhos, até leite ninho saiu voando no meio do avião, de tanta desordem naquela frente. Os que estavam na frente, os meninos socavam o banco da frente, os que estavam atrás tinham que ouvir os gritos e a situação perturbadora. E os pais falavam e não adiantava nada. Homens amantes de si mesmos, não tem mais respeito, não tem respeito pelo pai, não vai ter respeito pelas pessoas, não vai ter respeito pelas autoridades, não vai ter respeito por Deus. Amantes de si mesmos. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Destes afasta. Homens amantes de si mesmos. São os tempos difíceis que nós estamos trabalhando, meus amados e queridos irmãos. E quando olhamos para os homens amantes de si mesmos e olhamos para Deus, há uma enorme diferença. Em primeiro lugar, os homens amantes de si mesmos, eles querem ser servidos. Já o nosso Deus, que ama os homens, que ama a humanidade, o Senhor Jesus veio para servir. Os homens amantes de si mesmos querem ser servidos. Já o nosso Deus, que ama os homens, que ama a humanidade, veio para servir. O Senhor Jesus mesmo falou em Mateus capítulo 20, eu não vim para ser servido, mas para servir. Irmãos, o Rei eterno, o Deus eterno veio para servir. Isso deve impactar o nosso coração e olharmos mais para o Senhor e nos afastarmos dos homens amantes de si mesmos que estão por aí apenas querendo tudo para si, serem servidos. Abraham Lincoln disse certa vez, nós conhecemos o caráter de um homem quando damos poder para este homem. Quando uma pessoa recebe poder, é aí que vai saber se tem caráter ou se não tem. Creio que todos nós conhecemos pessoas que eram bem humildes no passado, mas que quando galgaram alguma posição, já não olhavam mais nem para os familiares, já não olhavam nem mais para os amigos, já se transpuseram para uma posição superior e esquecem das pessoas. Os políticos estão aí para nós observarmos que é bem essa realidade mesmo. Quando é época de eleição, lembram de todo mundo, vão às igrejas e visitam e pedem voto, vão meu amigo e abraça todo mundo, abraça até as crianças pobrezinhas nos bairros mais humildes, depois esquece. Dê poder para um homem e você vai saber se ele tem caráter ou não. E é assim que as pessoas estão hoje. As pessoas estão vivendo para si, vivendo apenas amantes de si mesmos, e isso é diabólico.
Quem quer que as pessoas vivam como amantes de si mesmos é o diabo. Já nas primeiras páginas da Bíblia nós encontramos Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 4, versículo 5, Satanás chegou para Adão e Eva, que viviam uma vida de humildade, que viviam uma vida de obediência ao Senhor, comiam de todas as frutas, de todos os legumes, de todos os vegetais, viviam uma vida de harmonia. Adão e Eva viviam um casal perfeito. A vida de família era uma vida harmoniosa, o relacionamento com Deus era perfeito. Mas o que Satanás ofereceu para Adão e para Eva, meus irmãos? Poder. Satanás ofereceu para eles poder. Chegou para Eva e falou: Eva, é assim que Deus disse que vocês não podem comer de todas as árvores que estão no jardim? Não, Satanás. Deus falou: nós podemos comer de tudo, só não podemos comer da árvore da vida, do bem e do mal, da ciência. Dessa nós não podemos comer, porque senão nós vamos morrer. Satanás falou: vocês não vão morrer. O caso é que Deus, Ele quer que vocês sejam serviçais. Ele quer que vocês sejam inferiores. Deus quer ser superior. Se vocês comerem, Eva, vocês serão como Deus. Vocês não serão mais servos, vocês serão senhores. Amantes de si mesmos não começou agora, começou lá atrás. Se Eva amasse a Deus, Eva teria rejeitado a insinuação do inimigo. Se nós amarmos a Deus, nós não vamos querer ser servidos, nós vamos servir. Meus irmãos, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, e não há nada melhor do que ser servo dele, porque Ele é o soberano eterno, que humilhou-se a si mesmo. Pare por um momento e pense no que o Senhor Deus fez. O que o Senhor Jesus fez, meus irmãos amados, Ele é o braço forte que fez tudo. Em João capítulo 1 diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que está ao nosso redor, o universo, todo esse espaço visível e invisível, foi Ele que fez, com o seu forte braço. Mas pense um pouquinho agora. O que aquele braço forte fez? Tornou-se um bebezinho no ventre de Maria. Tornou-se um bebezinho totalmente dependente. O braço forte foi parar nos braços frágeis de Maria. Quem faz isso? Os homens amantes de si mesmos não fazem porque eles querem ser servidos. Já o Deus eterno que ama os homens, Ele fez isso. Ele deixou o seu braço forte, que fez tudo, para vir nascer e viver carregado nos braços frágeis de Maria. O Senhor eterno que dá sustento a todos. A Bíblia diz que Ele sustenta os corvos, a Bíblia diz que Ele sustenta os leõezinhos, a Bíblia diz que Ele sustenta os passarinhos, a Bíblia diz que Ele nos sustenta, Ele nos dá o pão de cada dia. Ele que nos dá o sustento, que sustentou com maná os israelitas no deserto, que sustenta todos nós. O que o braço forte, o Senhor eterno fez? Foi mamar no seio de Maria. Aquele que sustenta tudo, que dá alimento para todos, Ele se tornou tão humilde ao ponto de depender do leite materno de Maria. Quem faz isso? Os homens amantes de si mesmos não fazem. Eles querem poder. Já o Deus eterno, esse sim, Ele se humilha ao ponto de vir nascer numa humilde estrebaria. Meus irmãos, se queremos ser amantes do Senhor, amar ao Senhor, precisamos afastar-nos dos homens amantes de si mesmos, que pensam apenas em si e que vão de mal a pior. Somos semelhantes a quem? Aos homens amantes de si mesmos ou ao nosso Deus, que ama todas as pessoas? Em segundo lugar, os homens amantes de si mesmos não renunciam aos pecados. Já o Senhor Jesus Cristo viveu uma vida de santidade. Os homens amantes de si mesmos não renunciam aos pecados. Os pecados estão aí, expostos para quem quiser levar. E hoje é tão fácil o pecado que não precisa nem sair de casa, dentro de casa. Antigamente as pessoas ainda saíam de casa. Davi olhou do seu terraço para a vizinha. Agora não precisa mais, agora está dentro de casa. De várias formas e maneiras. O pecado está aí. E os homens amantes de si mesmos não renunciam.
Os homens amantes de si mesmos ficam lá diante da televisão, como meu pai chamava de tele-ilusão, se alimentando com aquele lixo que vem caindo da televisão, emporcalhando a sala, emporcalhando a mente, emporcalhando o coração, emporcalhando a vida. Os homens de si mesmos não renunciam os pecados na televisão, no celular, nas notícias, nas revistas, nos ambientes. O pecado está dissimulado. Se somos amantes de nós mesmos, vamos continuar nessa vida de pecados. Mas se amamos ao Senhor Jesus Cristo, nós vamos viver uma vida de santidade. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 12 a 14, fala sobre as pessoas amantes de si mesmas. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 12 a 14. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 12 a 14, diz a palavra do Senhor. Somos amantes de nós mesmos? Então vamos viver na vida de pecados, isso não vai fazer a menor diferença. Mas se somos santos como Deus é santo, vamos nos afastar do pecado. 2 Pedro capítulo 2, versículos 12 a 14. Mas estes como animais irracionais que seguem a natureza. Os homens amantes de si mesmos são como animais, nem um pouco melhores do que os animais, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Os homens amantes de si mesmos são filhos de maldição, porque eles têm prazer no pecado, eles não se afastam do pecado. Os homens amantes de si mesmos têm prazer nas coisas do pecado, sentem-se bem praticando o pecado. Já os servos de Deus, os filhos de Deus se afastam. O filho de Deus já não tem mais os olhos cheios de adultério, o filho de Deus já não tem mais o coração sujo pelas imundícias, porque tudo isso trará a ira de Deus sobre as pessoas. Hoje as pessoas já não pregam mais sobre a ira de Deus. Só Deus é amor, Deus é amor. Claro que Deus é amor, mas para ser amor, Ele precisa ser justiça também. Porque um pai que ama o seu filho precisa ser justo também. E o nosso Deus é justo. E Ele castiga quando há algo de errado na nossa vida. Ele permite que nós possamos abrir os olhos e entendermos como os nossos pais, quando éramos crianças, nos corrigiam, para que não façamos o espetáculo feio como aquelas crianças no aeroporto, para que não façamos aquilo que desagrada ao Senhor. Deus quer que nós vivamos em santidade e obediência. Como é bonito de ver os filhos aqui na igreja, meus irmãos, todos sentados ao lado dos pais, todos em reverência, e a mãe fala e o filho obedece, e o pai fala e o filho obedece. Como é triste quando uma criança está sem disciplina. Uma criança entregue a si mesma, diz a Bíblia em Provérbios, envergonha os seus pais. Nós somos filhos de Deus, não podemos viver uma vida de rebeldia, uma vida de pecado. Procure identificar, estamos para começar um novo ano. Procure identificar o que na sua vida ainda vem sendo carregado lá da vida velha. Procure identificar. E a partir do ano que vem, mude a sua vida, mude a atitude. Somos amantes de nós mesmos, então vamos continuar no pecado. Mas se amamos ao Senhor, não vamos ter mais a nossa vida suja pelo pecado, emporcalhada pelo pecado. O Senhor Jesus viveu sem pecados. Em João capítulo 8, 46, Ele falou assim: quem de vocês me convence do pecado? Quem podia apontar um pecado do Senhor Jesus, irmãos? Quem podia? Ninguém podia falar nada. Os escribas, os fariseus, aqueles falsos religiosos, aqueles amantes de si mesmos, eles queriam achar um erro no Senhor Jesus Cristo, até na hora do julgamento. Chamaram lá falsas testemunhas e ninguém conseguia acusar nada. Ele falou: quem de vocês me acusa de algum pecado? Ele vivia em santidade. Os homens amantes de si mesmos vivem no pecado. O Deus que ama os homens viveu sem pecado. A quem nós nos assemelhamos? Aos homens amantes de si mesmos
ou ao Senhor Jesus Cristo? Em João 8,44, é uma palavra muito séria do Senhor Jesus Cristo para todos nós. João 8, versículo 44, muitos já sabem até de cor esse versículo, tem sido muitas vezes repetido aqui. João capítulo 8, versículo 44. Quando as pessoas são amantes de si mesmas, sabe de quem são filhos? De Deus é que não. Uma pessoa amante de si mesma, que quer satisfazer os seus pecados, a sua natureza carnal, esta pessoa não é filha de Deus. E o Senhor Jesus deixa claro de quem ele é filho. Diz em João 8,44, o Senhor Jesus dizendo: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. O pecado agrada a Satanás. E quando nós pecamos, irmãos, seja que tipo de pecado for, nós estamos agradando a Satanás. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A quem nós queremos agradar? Os homens amantes de si mesmos agradam o pai deles, que é Satanás. Nós que somos nascidos de novo, nós nascemos na família de Deus, nós queremos agradar a quem? Ao nosso Deus. Hoje você levantou de manhã, já agradou ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, buscando ao Senhor em oração. Conversei com a Larissa de manhã, daí ela falou: agora eu vou fazer a minha leitura bíblica. Vou fazer. É mais importante ela falar com Deus do que falar comigo. Para você, para quem é mais importante você falar? Com quem é mais importante você falar? Com Deus ou com as pessoas? Em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar, ao Senhor, todos os dias. Se queremos agradar ao Senhor, se somos novas criaturas, vamos fazer a vontade dEle. Se não amamos ao Senhor, vamos fazer a vontade do diabo. E cuidado, meus irmãos, Satanás não está para brincadeira. Satanás não está para brincadeira. Ele quer a todo custo que você faça a vontade dele. E é você que escolhe se quer fazer a vontade de Deus ou a vontade de Satanás. Eva não era obrigada a fazer a vontade de Satanás. Deus queria que ela fizesse a vontade dele, mas ela não quis. O Senhor Jesus, quando entrava em Jerusalém, chorava sobre a cidade e dizia: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos. Não só quando ele estava entrando ali, mas todas as vezes no passado, pela boca dos profetas. Um profeta vinha e profetizava, Deus queria juntar. Outro profeta vinha, falava, Deus queria juntar. O Senhor Jesus quis ajuntar muitas vezes Jerusalém, mas eles não quiseram ouvir. A vontade de Deus era que eles ouvissem a voz de Deus, mas eles eram amantes de si mesmos. Maridos, vocês são amantes de si mesmos ou de Deus? Quão digno é o seu casamento? Qual é o valor do seu casamento? Você é amante de si mesmo ou você é amante de Deus? Ou você ama Deus? Cuidado, a Bíblia diz: nós temos que tratar as mulheres com dignidade, como vaso mais fraco. E se você, marido, não faz isso, você é um amante de si mesmo. Olha para João 8,44. Você está fazendo a vontade do seu pai. Não seja falso. Não seja falso. Vamos fazer a vontade de Deus. Maridos, tratem as mulheres com dignidade, porque Deus vai cobrar isso de nós um dia. Esposas, tratem os seus maridos com dignidade. É bíblico todos nós vivermos uma vida conjugal, uma vida familiar com dignidade. Maridos que estão aqui, convidaram as esposas da família hoje para fazer o culto doméstico, se não fizeram, vocês estão satisfazendo a vontade do inimigo, não a vontade de Deus. Porque o homem é o sacerdote do lar e tem que chamar a esposa, e tem que amar a esposa, é bíblico. E não existe casamento perfeito na face da terra, onde tudo é um mar de rosas, onde tudo navega em águas tranquilas, não é. Mas o marido tem que ter sabedoria de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, e amar a esposa também, porque se ama a Deus, ama a esposa, apesar das dificuldades, apesar das diferenças, mas com sabedoria, busca em Deus a solução para os problemas. Meus irmãos, como eu fiquei triste em São Paulo na quinta-feira, estávamos à mesa, e os irmãos ao lado, vários irmãos da igreja estavam ao nosso lado, e começaram a falar de um amigo que eu
tenho de muitos anos atrás. Os pais dele eram amigos dos meus pais. Ele e a esposa eram meus amigos. 42 anos casados. 42 anos casados. 2 filhas casadas. De uma hora para outra, 42 anos. Esborou o casamento. Amantes de si mesmos não cuidam do Senhor, não buscam ao Senhor e não cuidam da esposa nem do marido. Amantes de si mesmos, só pensam em si, no seu bem-estar. Cuidado, Deus corrige e castiga quem toma por filho. Cuidado. Vamos andar com sinceridade, meus irmãos, porque o mundo está cheio de hipocrisia. E os seus vizinhos e os seus familiares estão olhando para você, para ver se você está vivendo uma vida familiar que agrada ao Senhor, ou se você quer satisfazer as vontades do inimigo. Vós quereis, tendes por pais o diabo, quereis satisfazer a vontade do vosso Pai. Vamos amar, como o Senhor Jesus amou. Os amantes de si mesmos amam-se a si mesmos apenas, mas Deus, Ele amou-nos ao ponto de deixar o seu braço forte se tornar um bebezinho, ao ponto de deixar o governo do mundo e vir ser governado por pais terrenos, ao ponto de se sujeitar, Ele, o Senhor soberano, ao ponto de se sujeitar à autoridade de Herodes, de Caifás, de Pilatos, os injustos. Ele fez isto. Você não pode fazer isto. Não existe esposa perfeita na terra, não existe marido perfeito na terra, mas podemos viver fazendo a vontade do Senhor. Peça perdão ao Senhor. Senhor, eu fui amante de mim mesmo até agora, a partir de agora eu quero amar ao Senhor. Ame os que vos aborrecem. Não é isso que a Bíblia ensina? Se a tua esposa te aborrece, ame como o Senhor Jesus faz. Se o teu marido te aborrece, ame como o Senhor Jesus faz. Por que não podemos fazer com os nossos cônjuges aquilo que Ele faz por nós, por todos nós? Quem é amante de si mesmo vai continuar do mesmo jeito, mas quem ama o Senhor vai mudar de atitude a partir de hoje, para viver uma vida que honre ao Senhor e que dê graça às pessoas do mundo, cujo casamento, o mundo, o casamento já não vale mais nada, mas na igreja, para o Senhor Jesus Cristo, o casamento continua sendo a instituição mais sagrada, porque só existe igreja se tiver casamento, e se não tiver casamento não tem mais igreja também. É o que está acontecendo no mundo hoje, infelizmente. Em terceiro lugar, os homens amantes de si mesmos são desobedientes, enquanto o Senhor Jesus Cristo, que ama toda a humanidade, que ama os homens, como Ele foi, irmão? Obediente em tudo. Os homens são desobedientes. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, vamos voltar para lá. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, diz a palavra do Senhor: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, são os desobedientes que estão por aí. Ouvem a palavra de Deus, mas não obedecem. Ouvem a palavra de Deus, mas não mudam de atitude, continuam com a mesma velha vida de sempre, fazendo a vontade do inimigo de Deus. Não aceitam repreensões. Aquele pastor lá, está na hora de a gente mudar de igreja, que está pegando pesado, agora está entrando no nosso casamento agora, vamos mudar de igreja. Quantos já fizeram isso? Quantos, ao invés de serem obedientes a Deus, não, nós estamos errados, vamos obedecer ao Senhor, não, muda de igreja. Amante de si mesmo faz isso. Antigamente, quando uma igreja pregava contra o pecado, as pessoas mudavam de vida. Hoje, mudam de igreja. Os amantes de si mesmo. Os últimos tempos serão tempos trabalhosos. Os homens serão amantes de si mesmos, desobedientes a Deus. Primeiro a minha vontade. Eu sei que a vontade de Deus é que eu viva em paz com a minha esposa, com o meu marido, mas eu desobediente. Enquanto o Senhor Jesus é obediente, os amantes de si mesmos são desobedientes. E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram desobedientes. Durante a semana li novamente sobre o rei Joás. Irmãos, eu tenho dificuldade de ler o livro de Reis e o livro de Crônicas, primeiro Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, porque a maioria dos reis, eles
ou foram desobedientes a Deus, ou começaram obedientes a Deus, como Joás. Joás começou obediente ao Senhor, mas quando se engrandeceu, e como dizia Abraham Lincoln, dê poder para um homem e aí você vai ver o caráter desse homem. Dê poder para uma pessoa e você vai ver o caráter dessa pessoa. Joás, quando se engrandeceu, desprezou a palavra do Senhor, desobediente, e quando o profeta de Deus foi repreender, ainda se revoltou. Depois dele veio Uzias. Uzias também começou com humildade no coração, começou obediente ao Senhor, mas quando se engrandeceu, deixou o Senhor. E não é o que está acontecendo com tantas pessoas hoje também. Não é o que está acontecendo. Quando estão atravessando por problemas, lembram de Deus. Problema no casamento, corre para a igreja. Problema financeiro, corre para a igreja. Depois que tudo melhora, para que tanto igreja? Para que tanto culto? Para que tanto exagero de pregação? De manhã, de noite e quarta-feira? Para quê? Começam a ser desobedientes. Joás, Acás e tantos outros, Uzias, tantos outros, depois que se engrandeceram, tornaram-se desobedientes. Que contraste com o Senhor Jesus. Os homens amantes de si mesmos são desobedientes. E o Senhor Jesus Cristo, que ama os homens, como Ele é? Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 12. Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 12. Diz a palavra do Senhor, Filipenses 2, 3 a 12. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Em casa, marido, considere a sua esposa superior a você. Uma esposa, considere. Se todos nós fizermos isso, meus irmãos, e na igreja também, como vai ser diferente? Como vai ser diferente? Os homens amantes de si mesmos querem ser servidos, já os que amam ao Senhor Jesus Cristo servem. Eu gosto de lavar a louça lá em casa, e onde eu for, eu vou lavar a louça, porque eu tenho prazer de fazer isso, porque eu não estou em casa para ajudar a Larissa, eu estou em casa para viver com ela. E quando o marido está lavando a louça, não está ajudando a esposa, está fazendo o serviço de casa, que é dos dois. Mas não é verdade que tem muito chucro por aí, que senta e a esposa parece que é a escrava de casa, tem que fazer. Minha mãe contava, quando eu era criança, de um casal que vivia lá no interior de São Paulo, na roça. E o homem lá, carpia, voltava para casa, a esposa estava lá tarefada, fazendo as coisas de casa, cuidando dos filhos, limpando a casa, fazendo. E ele chegava em casa nervoso, bravo, porque nem tudo estava do jeito que ele queria. Aí um dia ela sugeriu, vamos trocar. Eu gosto dessa história que minha mãe conta, cada história muito importante para nós aprender. Ela sugeriu, você briga tanto comigo, vamos trocar. Você vai para o meu trabalho, você fica aqui em casa fazendo o meu trabalho, fazendo almoço, limpando a casa, cuidando dos filhos, fazendo lição de casa com os filhos, e eu vou carpir grossa. Vamos trocar? E ele achou que era fácil cuidar de casa. Eu já pensei em fazer isso até aqui na escola, sabe por quê? Porque tem muita gente que acha que serviço de zelador é um serviço fácil. E quem é zeladora sabe como é difícil. Eu já lavei banheiro, eu já lavei ônibus, e faço isso com muito prazer, se for necessário. Mas não é um serviço fácil. É nobre, mas não é um serviço fácil. Tem gente que acha que cuidar dos filhos é fácil. É fácil, irmã Alessandra? É fácil, não, Vitor? Não é. Cuidar dos filhos não é fácil. Aquele homem achou que era fácil. Tá bom, vai você carpir lá no meu lugar. E ela levantou de madrugada, pegou a enxada, pegou a lima e foi lá para a roça e carpiu. E ele ficou em casa. Quando ela chegou em casa, como vocês acham que estava, meus amados irmãos? Como vocês acham que estava? Se não sabe, pergunta para minha mãe, que ela conta o final da história. Mas todos nós já sabemos como é que é. Um filho derruba uma coisa, outro filho derruba outro, um começa a chorar aqui, outro começa a chorar ali, uma situação. Mamãe, papai, eu não entendi a lição, pode me ajudar, pode me explicar. Não é verdade que hoje até muitos jovens aí, de certa idade até então não dão trabalho para os nossos pais? Não é fácil, não é fácil.
Queridos, se nós somos amantes de nós mesmos, diz a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2, versículos 13 a 12. Diz a palavra do Senhor. Continua. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a salvação com temor e tremor. Com temor e tremor, obediência. Senhor, eu agradei o Senhor hoje na minha vida conjugal. Como marido, eu fui um marido exemplar hoje, ou eu fui um bronco, ou eu fui um chucro, ou eu fui um amante de mim mesmo. Senhor, eu fui uma boa esposa hoje. Senhor, eu fui um bom pai hoje. Eu fui uma boa mãe hoje. Eu fui um bom filho hoje. Eu fui um bom servo hoje. Senhor, eu quero ser obediente. Eu não quero ser amante de mim mesmo. Eu não sou mais filho de Satanás. Nós éramos no passado, hoje não somos mais. Nós pertencíamos a ele no passado, agora não mais. Agora não estamos mais aqui para fazer a vontade dele. Agora nós estamos para fazer a vontade do Senhor. Hebreus capítulo 5, versículo 8 também. Vamos a ver, Hebreus capítulo 5, versículo 8. O Deus eterno, foi obediente em tudo. Se você não é obediente, você está se colocando numa posição acima de Deus. E quem quis subir acima de Deus? A Bíblia fala. Em Ezequiel fala. Quem quis subir no trono de Deus, estar acima de Deus? Quem? Satanás. E se você não obedece, como o Senhor Jesus obedeceu, você está se colocando acima dele. É a posição que Satanás quer, nunca vai alcançar, mas quer estar. E aí você está fazendo a vontade dele, de Satanás. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aprendeu a obediência. O Deus eterno. Eu imagino o Senhor Jesus Cristo ao lado de Maria. Maria dando uma ordem, ele indo obedecer. José dando uma ordem. Jesus, agora você vai serrar aqui. José era carpinteiro. Agora você vai serrar. Vocês conseguem imaginar o Senhor Jesus fazendo tudo de má vontade, de qualquer maneira? Vocês conseguem imaginar? Maria falando, agora você vai varrer a casa. Certamente chão de barro batido. Já varreu casa de chão de barro batido? A poeira, lembra, irmão Varino? Não é fácil. Levanta a poeira. Tem que limpar tudo, tem que cuidar do Senhor Jesus lá pegando folha de árvore para varrer. Porque não tinha vassoura de piaçaba como nós temos hoje. Não tinha. Era tudo primitivo e ele tinha que fazer tudo. Jesus era o filho mais velho, cuidando de Tiago, cuidando de Judas, cuidando das irmãzinhas. Ele era o mais velho, obediente. Lembra uma vez o irmão Pedro até comentou a respeito de uma palavra que não devia ter sido fácil para os irmãos mais novos do Senhor Jesus. Não devia ter sido fácil para Judas, para Tiago, para as irmãs. Porque Maria falava, olha para ele é perfeito. Ele nunca desobedecia, ele nunca brigava, ele nunca fez nada de errado. Judas, Tiago e as irmãzinhas tinham um exemplo em casa, que é o nosso exemplo também. Ele é o nosso exemplo em tudo, foi obediente. Mas estamos vivendo tempos trabalhosos, de pessoas desobedientes. E o que você é? Amante de si mesmo? Ou ama o Senhor? Em quarto e último lugar, os homens amantes de si mesmos querem receber. E o Senhor Jesus, que ama a humanidade, veio para
oferecer. Os homens amantes de si mesmos só querem receber, mas o Senhor Jesus, que veio para servir, Ele veio para oferecer. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, diz: eu não vim para ser servido, mas para servir. Ele podia ter vindo para ser servido, descer aqui na terra, não numa humilde estrebaria, mas chegar aqui na terra, meus irmãos, numa carruagem de fogo, ladeado de cavalos de fogo, ladeado de miríades de anjos. Imaginem, meus irmãos, vamos pensar agora, à noite em Belém, estamos lá em Belém, e começa a descer do céu aquela carruagem cheia de fogos. Elias subiu numa carruagem de fogos ao céu. O Senhor Jesus podia ter descido numa carruagem de fogo, milhares de cavalos reluzentes iluminando aquela noite, a carruagem de fogo, e ele ali no meio, porque para ele fogo, água, tudo é a mesma coisa. Foi ele que criou tudo. Ao passares pelas águas, serei contigo. Ao passares pelo fogo, serei contigo. Os anjos, todos anjos valentes e com espadas e escudos, a humanidade, vocês agora se submetam à minha autoridade. Agora eu vim aqui para colocar ordem. Vocês, seus desobedientes, seus rebeldes, agora vocês vão ver com quem vocês estão lidando. Ele podia fazer isso ou não podia? Claro que podia, ele é a autoridade, ele é o Senhor Supremo. Mas ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Nasceu numa humilde estrebaria. Imagine, meus amados irmãos, aquela noite fria em Belém, e o bebezinho Jesus nascendo numa humilde estrebaria. Uma noite silenciosa, nada de anjos, nada de carros de fogo, nada de carruagens, humildemente para ser o Rei eterno, que foi rejeitado e continua sendo rejeitado até por membros de igreja rebeldes, desobedientes, que brigam com a esposa, que brigam com o marido, que brigam com os pais, que desobedecem, que continua sendo rejeitado. Que horrível, que trágico isso para nós, amantes de nós mesmos. Ele veio para servir. Temos nós servido também? A igreja desse nosso tempo, meus irmãos, a igreja de Laodiceia, é uma igreja que quer receber. Os amantes de si mesmos querem receber. A igreja de Laodiceia diz: eu estou rico e estou enriquecido, eu não tenho falta de nada. Lembra-se de Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14? Eu estou enriquecida, eu não preciso de nada. É a igreja dos nossos dias, meus irmãos. A igreja que tem luz elétrica, a igreja que tem ar-condicionado, a igreja que todo mundo tem carro, a igreja que tem calçada, que ninguém precisa pisar no barro, a igreja que tem asfalto, que tem ônibus, que tem tudo, e as pessoas não têm vontade de ir para a igreja. São a igreja dos amantes de si mesmo. Eu tenho tudo, eu tenho televisão. Para quem na igreja? Eu tenho televisão. Para quem na igreja? Eu tenho computador, eu tenho Facebook, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A igreja rica, rico estou enriquecido, não tenho falta nem de culto, não tenho falta nem de pregação, não tenho falta nem de culto de oração, não tenho falta. Qual é a palavra do Senhor Jesus para os amantes de si mesmos? A igreja do século 21, qual é a palavra dele? Você não sabe que é um miserável. Olha que palavra. O Senhor Jesus falou: você é miserável, você é um pobre, você é um cego, você é nu. Olha que situação. É a igreja dos nossos dias. Templos que parecem mais shopping center, enquanto irmãozinhos nossos estão sentados na Bolívia nos bancos toscos. Enquanto no Peru os nossos irmãos, pastores Miguel e irmã Juliane, pedindo ajuda de R$30 para comprar uma cesta para uma criança. Parabéns para os amados irmãos. Fiquei tão feliz quando o irmão Hugo falou a boa oferta que foi enviada para o Peru também. O desprendimento no coração. Não sejamos amantes de nós mesmos, irmãos. A igreja dos amantes de si mesmos quer juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome. E os amantes de Deus? E quem ama a Deus, o que faz? É obediente a Ele. O que Ele falou? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu,
onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Lá é que nós devemos ajuntar. Se somos amantes de si mesmos, vamos fazer como a igreja de Laodiceia, a igreja dos nossos dias. Vamos ajuntar para nós, vamos fazer coisa melhor, vamos. Se somos amantes do Senhor, se amamos ao Senhor, vamos dar mais. O Senhor Jesus não veio para receber, o Senhor Jesus veio para oferecer. A quem nós amamos? Eu escolhi amar ao Senhor. Eu estou aqui por amor ao Senhor. Podia estar com a família lá em São Paulo agora, mas eu vim porque eu amo vocês, irmãos. Eu vim porque eu amo meu Deus, e é por isso que eu estou aqui. Com a alegria no meu coração, sem um pingo de arrependimento, com muito prazer eu estou aqui. Longe da esposa, longe das filhas, longe do genro, longe do neto, mas amados do Senhor. Eu estou aqui porque eu amo vocês e porque eu amo o Senhor. E porque a minha vida não é importante, a importante é a vida do Senhor. A minha vontade não é importante, importante é a vontade do Senhor. Porque eu não tenho por pai mais o diabo. No passado eu fui dele, porque todos nascemos em pecado. Mas hoje não sou mais. Hoje eu quero fazer a vontade do Senhor. Romanos 8, versículo 32, diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 32. Deus nos deu tudo, meus irmãos. Ele nos deu tudo. Por favor, procure uma coisa que Deus não deu por nós. Procure uma coisa. Pense em alguma coisa que Deus não deu. Deus nos deu tudo. Deus nos deu até mesmo, Romanos 8, 32, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou. Antes nos entregou por todos nós. Como não nos dará com Ele todas as coisas? O nosso Deus, Ele não poupou nem o seu próprio Filho. Antes o entregou por todos nós. Não estamos dispostos a entregar tudo por amor a Ele? Senhor, perdoe que até hoje eu fui amante de mim mesmo. Mas a partir de hoje, eu não quero ser. A partir de hoje, eu quero viver como meu Senhor, como meu Senhor. Mateus capítulo 10, versículos 37 e 30. Mateus capítulo 10, versículos 37 e 30. Diz a palavra do Senhor. Mateus 10, 37 e 31. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno. E ainda em 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículos 15 a 16. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 16. Alguns são amantes de si mesmos, por isso não servem ao Senhor. Outros são amantes da família. Nós devemos amar a família, mas a família está abaixo do Senhor. Eu não fico em Nova Odessa por causa da esposa, por causa das filhas, por causa desse ou por causa daquilo. Eu não, eu venho servir ao Senhor. A família é uma bênção que Deus me dá, enquanto Ele quiser me dar. Mas o meu Deus está em primeiro lugar. Eu não amo a mim mesmo, eu amo ao Senhor. Eu não amo a família mais do que ao Senhor. Eu amo a família, mas não mais do que ao Senhor. E não ame o mundo também, como diz aqui a palavra do Senhor. Muitas pessoas não amam a Deus porque amam-se a si mesmos. Outros não amam a Deus porque a família é mais importante. Almoço de domingo, não posso ir na igreja porque eu tenho que preparar churrasco, porque eu tenho que cuidar desse, porque... Procure saber em que lugar Deus está na sua vida de verdade. Outros não amam a Deus porque amam o mundo. Diz aqui a palavra do Senhor, 1 João capítulo 2, versículos 15 a 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo é. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece. Irmãos, era para as igrejas estarem lotadas de pessoas. Era para as igrejas estarem todas com a Bíblia aberta, estudando a palavra de Deus e nos preparando. Será hoje o dia do arrebatamento? Pode ser hoje. Pode ou não pode? Pode ser hoje. Onde estão os amantes de si mesmos? Onde estão? Quanta gente descuida. No Brasil e no mundo. Quantas igrejas descuidadas. Quantos pastores medrosos. Quantos pastores amantes de si mesmos. Vamos amar ao Senhor. Eu estaria aqui à noite, se o arrebatamento não tiver acontecido. E se o Senhor Jesus não me levar à presença dele, estaria aqui. E ficarei muito feliz de vê-lo aqui também, amado irmão, amado irmão, servindo ao Senhor. Por amor a Ele, vamos servir com toda a sinceridade. Ou amantes de nós mesmos, ou amantes do Senhor. A escolha é nossa e o resultado também. Certo? Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor. Também da transgressão que oculta for. Lá do alto céu o avivamento vem, a começar em mim, indo além. O teu poder, as bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. A começar em mim. Não espere que comece nos outros. A começar em mim. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, tão clara aos nossos corações. Os tempos são difíceis, nós reconhecemos isso. Os casais estão vivendo de maneira imprópria, Senhor, indigna, desobedientes, amantes de si mesmos, ingratos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. As famílias estão assim também, Senhor, arremedos de família, desobediência nos filhos, porque estão vendo desobediência nos pais. Desobediência, ó Deus, na sociedade também. Pessoas, ó Deus, desobedientes às leis, à ordem, à decência. Ó Deus e Pai, não respeitam nada nem ninguém, muito menos ao Senhor. Pedimos então que nos ajudes a, como servos teus, sermos como o Senhor Jesus Cristo. Enquanto os amantes de si mesmos querem tudo para si, o Senhor Jesus, que ama os homens, fez tudo por nós. Possamos nós negarmos-nos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e sermos obedientes como o Senhor Jesus foi. Possamos, ó Deus, viver para o Senhor. A começar em mim, Senhor, e indo além. Cuida de toda a tua igreja, Senhor. E que no dia do arrebatamento esse templo fique completamente vazio. Leve em paz agora os meus amados e queridos irmãos. Dá a todos um bom momento de comunhão junto à mesa e que o culto continue em casa, Senhor. Que não sejamos sepulcros caiados, por fora enganamos a todos, por dentro uma podridão e um mau cheiro que não é possível suportar. Ajuda-nos a sermos autênticos, sinceros e verdadeiros, servos do Senhor. Traz-nos de volta à noite, Senhor, para glorificarmos ao Senhor com alegria. Primeiro, Senhor, as demais coisas em segundo lugar. E assim fazendo, certamente o Senhor se agradará de cada um de nós. Pedimos as tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar com o pós-lúdio e a oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado.